Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, iniciando mais uma lição da nossa EBD. Hoje é a lição de número 3, título é a oração de gratidão pelo conhecimento. E o nosso motivo de oração está na nossa revista, que é Ore a Deus por força e sabedoria para nos conduzirmos em oração. Vamos orar ao Senhor? Deus tremendo, Senhor da glória, nosso Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo, por essa oportunidade. Agradecer, Senhor, pelo dom da vida. Senhor, que o Senhor venha, através do teu Santo Espírito, Senhor, nos conduzir, Senhor, oração. Porque nós não sabemos, Senhor, pedir aquilo, Senhor, que é bom para nós. Mas nós sabemos, Senhor, que através da oração, aquilo que tiver para ser mudado, será mudado, porque o Senhor trabalhará em nós. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Abençoa cada um que está assistindo essa aula. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, peguem a sua Bíblia, a sua revista e abre aí na lição 3, na oração de gratidão pelo conhecimento. O nosso texto áureo está em Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nossa verdade aplicada está escrito: pela oração nos comunicamos com Deus e cultivamos o necessário contato com nosso Senhor para nossa constante edificação. Os objetivos da lição é ensinar os fatores que nos motivam a orar, mostrar a importância de uma vida de oração e explicar os objetivos da oração. Texto de referências está em Efésios, no capítulo 1, do versículo 15, o 16, o 17 e o 18, que está escrito assim: pelo que, ouvindo eu também a fé, que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tem o esboço da lição, que é a introdução nossa, que nós iremos ler agora, que é: embora tenhamos recebido de Deus a salvação pela graça, temos a obrigação de orar em todo tempo, para que sejamos fortalecidos na fé e prossigamos vencendo as tentações e desfrutando as bênçãos da salvação. Ele deixou aqui um texto bíblico, que é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que está escrito: orai sem cessar. Nosso tópico primeiro, que é fatores que nos motivam a orar. E os subtópicos são: o tópico 1, a oração vinda de um coração alegre; 1.2, a fé exercida pelos santos; e o tópico 1.3, o testemunho dos santos. E os fatores que nos motivam a orar é o que está escrito na lição aqui: é um coração alegre, a fé e o amor, que é o testemunho que a igreja de Éfeso estava proporcionando ali. E os fatores que nos motivam a orar, no tópico 1, está escrito assim: por intermédio de Jesus Cristo, Deus está formando um povo para si,
Atos capítulo 15, versículo 14 e Efésios capítulo 2, versículos 14. Para tanto, a igreja é enviada ao mundo para anunciar a mensagem de Cristo e do amor de Deus a todos os homens. A oração deve ser aprendida e a ênfase do Novo Testamento. A oração define o quê? A nossa relação com Deus. E a nossa oração ela é a intimidade com o Pai. Mas em Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos chegaram a Jesus olhando a oração das pessoas naquela época e comparando com a oração de Jesus, eles sentiram aí uma diferença. Aí eles chegaram, nesse capítulo 11, verso 1 de Lucas, eles chegaram a Jesus falando assim: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aí possamos ler em Jeremias, no capítulo 29, do verso 11 ao 14, que está escrito assim: porque bem eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orares a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar o vosso cativeiro. Algo que nós temos que entender aqui, o que será quando Deus disse, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que será que é buscar a Deus de todo o nosso coração? Lembra o que o Senhor Jesus ele disse em Mateus, no capítulo 6, versículo 6? Jesus ele falou assim, ó, vós quando fores orarem, entra no teu aposento, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ore a Deus ali. O que significa? O que o Senhor Jesus quis nos ensinar aí? Muitas pessoas falam assim, não, é ali para você não contar os seus segredos para ninguém, mas contar somente para o Pai. Mas o que Jesus queria dizer ali está no versículo 5, onde os fariseus ali, Jesus ele usa ali uma palavra forte, ele usa ali uma palavra chamada de hipócritas. Não sejamos iguais aos hipócritas. Por quê? Porque eles querem se aparecer, eles ficam de pé lá na frente da sinagoga, no meio das praças. Por que Jesus ele disse isso para nós entrarmos no nosso quarto? Porque ali no nosso quarto a gente não vamos procurar palavras. Para quê? Para agradar as pessoas que estão em nossa volta. Não vamos querer se manifestar. Nossa, como que esse irmão ele é religioso. Olha as palavras que ele usa. Porque dentro do seu quarto ali, onde não há ninguém, somente você não vai escolher a palavra. Você não vai ficar escolhendo palavras, porque ali você vai desaguar o teu coração. Ali você vai ser você mesmo. Você não vai querer criar ali uma pessoa que você não é. Para quê? Para que possa as pessoas verem uma religiosidade em você. E o mesmo acontece quando Pedro ele vai dizer lá no capítulo 5, no versículo 7. Ele vai dizer assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que Pedro disse isso? Porque no momento que nós estamos orando a Deus, é o momento ali de chegarmos a Deus e querermos mais de Deus, conhecer mais de Deus na nossa vida. Não uma oração de pedintes, pedindo aquilo que nós necessitamos, mas queremos conhecer mais de Deus. E quando Pedro ele fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, o que Pedro quis dizer com isso? Está a resposta lá no versículo 5, onde que ele vai dizer assim, semelhantemente vós mais moços, sejais sujeitos aos mais velhos,
cingindo todos de toda a humildade, uns para com os outros. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. E no verso 6 ele vai dizer assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo de Deus ele vos exalte. Aí ele vai chegar no verso 7, ele vai falar assim: lançando sobre ele tudo isso que te prejudica, tudo isso que faz você se afastar de Deus, lança sobre ele, tem uma intimidade com o Pai ali. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. E isso é perigoso, porque no verso 8 ele vai dizer assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor procurando alguém que possa tragar, rugindo como leão. E isso que nós temos que aprender na oração. Por quê? A oração necessita, sim, de um coração sincero, que é uma oração sincera, sim, sem enfeitar palavras. É aquilo que está dentro do nosso coração. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 e o 18, vai estar escrito assim: orai sem cessar. E depois no verso 18, ali vai dar o quê? Vai dar o quê? Um dos princípios da vontade de Deus, para que nós tenhamos um coração agradecido. Está escrito assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E Efésios 1,16, o apóstolo Paulo disse: não cesso de dar graças nas minhas orações. Paulo estava ali agradecido ao Senhor, dando graças em oração, por quê? Pelos bons testemunhos dos irmãos em Cristo Jesus. E em Mateus capítulo 7, versículo 12, está escrito assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. O tópico 2 está escrito assim: a disciplina da oração. Para vencer no mundo, precisamos de orientação divina a cada passo da caminhada, e a oração é o meio pelo qual o Senhor e nós interagimos para que recebamos essas coordenadas. A oração é a nossa respiração diária para exercê-la. E sobrevivermos, devemos ser responsáveis. Ele deixou aqui Romanos 12, 2. O tópico 2.1, que são os subtópicos: a intercessão. 2.2, a gratidão em ações de graça. 2.3, disciplina na oração. O que buscamos na oração? O que paramos? Por quê? Por que nós paramos para orar? E o que motiva a gente a orar? Será que nós estamos orando somente por costumes ou por algum ritual religioso? Ou nós oramos para não dar azar durante o dia? Muitas vezes as pessoas falam assim: aconteceu isso com você porque você não orou. Você orou? Por isso que não deu certo. Existe também uma placa, também uns adesivos no carro, que está escrito assim: ora que melhora. Isso chama-se de função imediatista da oração. É a oração, e nós devemos, na hora da oração, ser como criança, aquela criança que lança-se aos braços do Pai. E o que Deus quer de nós em oração? Muitas pessoas pensam que é a quantidade. Olha, quanto mais oram, quanto mais oração, mais poder. Pouca oração, pouco poder. Ou é a posição que você deve orar? Não, deve orar de joelho,
Não, o outro, não, você deve orar de pé. Não, você deve achar a palavra certa para a oração. Se você não achar a palavra certa, não vai dar certo. E nossa oração tem que estar baseada lá em Mateus, no capítulo 22, do versículo 37 ao 39. São aqueles 2 grandes mandamentos. Que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, está lá no verso 39. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha aqui um bom exemplo de oração que Paulo nos deixa na sua carta. Em Efésios capítulo 1, versos 18 e 19. Olha como que ele diz. Oro também para que os olhos do coração, olha que palavras bonitas, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Verso 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. A nossa oração, ela está envolvida em nossa realidade. Eu quero me sentir livre do meu peso. Eu oro para que essa doença, ela se afaste de mim. Então, são orações de função imediatista. Nós estamos pensando só deixar aquele peso de nós, que nós estamos sentindo naquele dia, se afastar de nós. E o foco desta oração de Paulo é que aparece também em Mateus, é conhecer mais a Deus, é ter uma comunhão profunda e pessoal com o nosso Criador. Sabemos sim que a oração, ela muda aquilo, não aquilo que nós queremos, mas sim ela muda aquilo que precisa ser mudado em nós. Que bom que nós aprendêssemos isso, que quando nós chegarmos a Deus em oração, que nós procuramos conhecer mais a Deus, ter essa intimidade para com Deus, porque realmente o que precisa ser mudado é aquilo que necessita ser. Ela pode mudar a nossa realidade, ela pode se mudar, como mudou a de Pedro, lá em Atos capítulo 12, onde Pedro estava em prisão. Ela mudou a realidade. Lá no versículo 6 do capítulo 12, a Bíblia fala que a igreja estava em constante oração a favor de Pedro. E mudou a realidade ali sim de Pedro. Pedro, ele foi um anjo lá e libertou a Pedro. Mas Deus o livrou. Mas se Deus ele não muda a realidade, ele vai mudar o quê? Ele vai mudar a sua percepção da realidade. Há um acontecimento lá em 2º livro dos Reis, no capítulo 6, onde o jovem Geazi saiu para fora de sua casa e viu que a cidade de Samaria estava rodeada pelo exército da Síria. Aí ele correu para dentro e falou para o profeta: olha, profeta, agora acabou para nós, porque o exército inimigo veio e cercou a cidade. Aí a Bíblia diz, lá no versículo 17, que o profeta orou a Deus e foi aberto os olhos do moço. Aí ele saiu lá para fora. O exército do inimigo não foi embora, ele estava lá presente. Mas aquele moço conseguiu contemplar através da oração algo que ninguém estava vendo. Acima daquele exército inimigo tinha outro exército maior, de carros e cavalos de fogo. Mas só que se Deus não muda a realidade e não muda a percepção da realidade, ele vai mudar aquele que está orando. Paulo estava passando por uma dificuldade de uma enfermidade na carne. Lá em segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 ao 10, Paulo orou 3 vezes a Deus para que Deus
vinham tirar aquele espinho na carne. Deus não o curou, mas Deus fez mudar dentro de Paulo o pensamento. Por quê? Porque Paulo começou a compreender ali que a graça de Deus bastasse para ele. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo aprendeu aquilo. Foi dado que a oração mudou o orante. O nosso tópico 3, o objetivo da oração. A intercessão feita por Paulo tinha objetivos a serem alcançados. A finalidade era que eles recebessem de Deus o espírito de sabedoria, espírito de revelação e que tivesse iluminados os olhos do entendimento. Efésios capítulo 1, versículo 17 ao 18. Os subtópicos do tópico 3 é o espírito de sabedoria, espírito de revelação, e o tópico 3.3 é iluminação no entendimento. Orar é o nosso modo de participar da felicidade de Deus. Deus, Ele é a nossa fonte de bênção e alegria E o orar, então, é entrar no mover do Espírito, naquilo que Ele faz. O Novo Testamento, ele nos traz aí uma frase que é orar no Espírito. O que seria isso, orar no Espírito? É orar na esfera da atuação do Espírito. Então, qual que é o objetivo da nossa oração? Qual que é o foco da oração nossa como igreja? É descobrir o Pai. O que precisamos para descobrir o Pai? É um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Iluminar os olhos do coração. Conhecer a esperança a que foram chamados. As riquezas da gloriosa herança, incomparável grandeza do seu poder. Temos que conhecer ao Pai para termos a segurança do Pai. Aonde? No poder da ressurreição, no poder do mundo espiritual e no poder sobre o futuro, que é o tempo. Temores entregues do nosso coração em oração. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23 está escrito: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em qualquer circunstância. O que seria isso? A plenitude de intimidade, é a missão por meio do corpo. Deus está sempre presente ajudando a igreja. Missão por meio do corpo. Se já é espetacular ver uma pessoa buscar o Pai Celestial, o seu Criador, e entrar em profunda intimidade com Deus, imagine um monte de gente, imagine um monte de pessoas fazendo isso juntos, procurando essa intimidade para com o Pai. Ore para buscando mais de Deus, a ter uma experiência incompreensível com o Pai. Queira conhecer mais o Pai na sua intimidade. Deus com certeza irá te visitar. Ore para aquilo que você pode nem pensar, nem entender e nem sentir, mas seja a necessidade mais profunda do seu coração conhecer o Pai na vossa caminhada. E a conclusão da nossa lição está escrito assim: o Senhor não somente ouve e responde às nossas petições, que fazemos em favor das nossas necessidades, Ele também está pronto a ouvir as nossas intercessões. Tiago 5,16. Meus irmãos, ore buscando uma intimidade maior para com o Pai.
a conhecer mais o Pai, para nós como igreja temos essa intimidade única para com o nosso Criador. Que o Espírito Santo nos ajude na nossa caminhada e seja feliz. Deus abençoe. Amém.